No episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês como o boxe me aproximou do meu pai. A todos vocês, pode entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Para contextualizar o cenário que eu vivia naquela época, eu tinha entre 11 e 13 anos. Em episódios anteriores, eu comentei que a gente morava numa casa grande, de um quintal grande, só que nesse momento a gente já tinha mudado dessa casa e a gente já estava numa casa bem menor, com um quintal também bem pequeno. Outro detalhe importante para compartilhar: meu pai era muito calado, a gente não tinha diálogo. Outro ponto importante para vocês entenderem: quando ele chegava, eram sempre as mesmas frases. Ele sentava no sofá, tirava a bota, e aí quem estivesse por perto ele pedia: traga meu chinelo, pega minha toalha, a janta tá pronta? Faz silêncio que eu vou assistir o jornal. Baixa o som da televisão que eu vou dormir. Geralmente meu pai dormia por volta de 8h30 da noite, até porque ele acordava muito cedo todos os dias. E isso se repetia dia após dia, era sempre a mesma rotina. Até que um dia começou a fazer sucesso na televisão a luta de boxe. Começou a transmitir em canal aberto e meu pai gostava de assistir as lutas. Nesse período que meu pai começou a assistir, era período de, geralmente era um período de plantação. Então assim, ou ele estava preparando a terra para plantar, ou ele estava plantando. Então, e esse tipo de coisa geralmente faz durante a noite. E a luta começava 11 horas da noite e geralmente ia até 1 da manhã, mais ou menos. Aí meu pai começou a assistir as lutas. Ele assistia a luta às 11 horas, começava a assistir às 11 horas, quando terminava a luta, 1h da manhã, ele ia para a roça. E aquilo, eu ficava observando e aquilo começou a me incomodar. Porque eu não achava justo. Meu pai acordava muito cedo, passava o dia inteiro trabalhando, ele chegava em casa, ele não tinha com quem falar, ele assistia a luta sozinho e ele não tinha também com quem comentar a luta. Aí um dia eu arrisquei e aí eu pedi para ele me acordar quando começasse a luta. Para minha surpresa, ele me acordou. Aí assisti a luta com ele, assim, um olho aberto e outro fechado. Eu não gostava de luta de boxe, achava muito violento. Além disso, eu acordei morrendo de sono, mas eu estava ali porque eu tinha um propósito: me aproximar do meu pai. Daí em diante, eu passei a assistir as lutas com ele, só que teve uma vez que ele não deu para ele vir da roça e ele não assistiu a luta. Era uma época que não tinha energia elétrica na zona rural. Eu não assisti a luta, mas aí no dia seguinte, tipo assim, quando era 15 para o meio-dia, eu corri para casa, assisti todos os programas esportivos, todos, assistia um, terminava, assistia outro, vendo todos os comentários da luta. Então eu queria saber quem ganhou a luta, como foi que aconteceu a luta, todos os comentários da luta eu queria saber, porque para eu ficar preparada para quando meu pai chegasse em casa. E aí aconteceu tal qual eu tinha imaginado. Eu estava em casa, no quintal, e quando meu pai chegou no portão, eu vi ele perguntando para uma das minhas irmãs: cadê Jesuíta? Aí eu saí correndo, porque eu já sabia o que ele ia perguntar. E aí ele perguntou: como foi a luta? E aí eu falei: meu pai, a luta foi muito boa. Mike Tyson deu um jab de esquerda, deu um direto de direita, deu um mapper. No terceiro round, ele nocauteou. E aí você pode me falar: ah, Jesuíta, agora você está aqui falando linguagem de boxe para dizer que entende? Não. Eu estou aqui falando linguagem de boxe para te dizer que eu aprendi a linguagem de boxe para ter assunto para falar com meu pai. Daí em diante, não só eu continuei assistindo as lutas com ele, mas aí o canal aberto começou a transmitir corrida de Fórmula 1. Meu pai gostava de Fórmula 1 e a gente passou, não só eu mais, mas minhas irmãs e meu irmão, a gente passou a assistir o meu pai. Então a gente assistia independente do horário. Às vezes a gente acordava de madrugada para assistir. E dessa forma a gente acabou se aproximando. Só que de todos, acho talvez porque eu tive essa iniciativa, eu tinha mais diálogo com meu pai, eu tinha mais aproximação dele. E aí uma vez teve uma questão familiar que minhas irmãs queriam ver com meu pai. Eu já tinha saído de casa e aí elas me chamaram para fazer a mediação com ele. Por quê? Porque um dia
eu passei a observar meu pai, porque um outro dia eu decidi que eu ia fazer companhia para ele, que eu ia entrar no mundo dele, eu ia tentar entender o mundo que ele vivia, as coisas que ele gostava. Você pode até pensar, mas nesse tempo os pais eram mais fechados, mas hoje os pais são diferentes, vivem numa geração diferente. Mas aí eu te pergunto, será? Será mesmo? Porque às vezes a grande maioria não é um pai que trabalha na roça como meu pai trabalhava. Mas tantos e tantos pais que trabalham em grandes indústrias, em grandes empresas, são bem-sucedidos e também não tem diálogo com o filho. O que eu aprendo com isso? Que é mais fácil uma pessoa mais nova entrar no mundo de uma pessoa mais velha do que o inverso. Eu tinha 13 anos e meu pai tinha 53. Meu pai entrar no mundo de um adolescente, se interessar pelos assuntos que eu, uma adolescente ainda menina, gostava, era muito mais difícil do que eu fazer o esforço de me interessar pelos assuntos dele. E eu posso te dizer, foi um divisor de águas na minha relação com meu pai. Depois disso, a gente continuou se aproximando e tendo outros assuntos para falar, outros assuntos para conversar. E eu ligava para o meu pai, chegou um período, todo domingo, 8 horas da noite, eu ligava para o meu pai. E aí teve um dia que eu não liguei, porque uma das minhas irmãs estava lá com ele, e aí eu imaginei, ele tá com visita, eu não vou ligar. Só que aí ele falou para minha irmã, Jesuíta não me ligou. E aí ela me contou, no dia seguinte eu liguei para ele. Ele esperava a minha ligação, então assim, todo domingo, 8 horas da noite, meu pai estava esperando minha ligação. Isso aconteceu porque eu parei para observar meu pai, porque eu me incomodei com o ambiente que ele estava vivendo e porque eu tomei a iniciativa de quebrar esse gelo e de me aproximar dele. E eu te digo, foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Eu não tinha 20 anos, eu não tinha 30 anos, eu tinha 13 anos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso. E aquela velha história, se inscreve no canal, se gostou, dê um like. Quando você faz isso, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Se você quiser ser notificado sempre que tiver um vídeo novo, clica no sininho que o YouTube vai sinalizar para você. E um cheiro para todos vocês, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.